Olá, boa noite. Vamos dar uns minutinhos para o pessoal ir entrando. Fala, Cláudia, Márcia, Solange, Marina, sejam bem-vindas. Sônia, seja bem-vinda. Olá, Eric. Olá, Solange, Nacho, de Montevidéu, Uruguai. Ana Luísa, tudo bem? Olá, Sônia. Ô, Lula, de Belo Horizonte, tudo bem? Boa noite, Marina. Então, sejam todos bem-vindos. Esta é a nossa 15ª live, dentro do todas as quartas-feiras, a partir das 21 horas. É uma programação do MAP, né, Movimento Ascensional Planetário, que é um programa espiritual gratuito, com a ajuda de seres de luz, disponível a todas as pessoas, e cada pessoa pode ir repassando, né, esse conhecimento, os mantras de invocação, e para todas as pessoas, seus contatos, todas as pessoas que sentiram o chamado, né? E temos aqui uma prima, Chianca. Aliás, minha irmã querida, tudo bom, Aninha? Então, o tema de hoje à noite é a síndrome do lado esquerdo do corpo, né? Então, esse termo... Olá, Nora Botelho, tudo bom, querida? Saudades de vocês. Então, este termo nós criamos esta síndrome, né? Há alguns anos atrás, como parte da observação usando a radiestesia e medindo os chakras dos clientes de frequência de luz. Então nós observamos que havia um bloqueio de forma consistente no hemisfério direito, né? O hemisfério direito, que é o lado intuitivo. E o hemisfério direito, ele controla o lado esquerdo do corpo, né? Então, eu vou mostrar aqui, depois eu volto. Então aqui você vê que nós temos o hemisfério direito, que é a Rosa, vamos chamar assim, e ela controla o lado esquerdo do corpo, né? E o hemisfério direito controla o lado direito do corpo. E existem os 7 chakras principais, que são vórtices magnéticos, né, alimentados pela energia do Sol, os 7 raios do Sol, e também pelos 7 raios originais do planeta Terra. Então, o ser humano ele faz essa ponte
de luz entre a Mãe Terra e o Pai Sol. E além disso, o nosso campo áurico, a nossa aura ou a nossa alma, ela possui 3 campos, né, chamado o campo etérico, que é a linha azulada. Depois tem o corpo emocional, esse cor róseo, e o último corpo mental, que é a nossa mente, que é o dourado. E energeticamente, nós temos uma conexão do corpo físico, que é aquela imagem anterior, né? No nível da matéria, da 3D, da terceira dimensão. Nós temos o nível da alma, que é no estado de sono, que é a 4ª dimensão, e o eu superior, a parte espiritual, na 5ª dimensão. Esta conexão energética, ela ocorre a partir da energia cósmica, né, espiritual, vamos chamar assim, na 5ª dimensão, que alimenta a alma na 4ª dimensão e a alma que dá vida ao corpo físico. Essa conexão do espírito à alma e ao corpo físico ocorre através do chakra coronário, que no topo da cabeça, que é a glândula pineal, e conectado ao hemisfério cerebral direito. Então, o que ocorre? E aqui nós mostramos, além dos 7 chakras principais que nós vimos, que são as glândulas endócrinas, eles possuem chakras secundários, vamos dizer assim, né? Aqui no meio da testa. Deixa eu mostrar a figura em mim mesmo, que é mais fácil. Então, aqui no meio da testa, existe um chakra chamado integração dos hemisférios. Existem chakras nos 2 hemisférios cerebrais, no esquerdo e no direito. Chakra nos olhos físicos, que correspondem ao cérebro. Temos o terceiro olho. Existe um chakra na boca, que está ligado ao cérebro reptiliano. Temos chakra nos ombros, nas articulações dos ombros. O chakra laríngeo, na garganta, que é a glândula tireoide. Existem chakras nos mamilos, tanto do homem quanto da mulher. E temos os outros chakras, né, que é o plexo solar, o chakra sexual abaixo do umbigo, chakras nas laterais. Aqui eu vou voltar para a figura novamente. Então nós temos chakras do osso ilíaco direito e esquerdo, né, que é na articulação do fêmur, o chakra básico, que é a ponta da coluna, chakra nos joelhos, chakra nas panturrilhas, né, nos tornozelos e chakra nos pés. Aqui você vê uma seta vermelha vindo da Terra. Essa energia da Terra, ela entra principalmente pelo pé esquerdo. É por isso que nas imagens, por exemplo, do Papa, aparece o Papa com uma coroa na cabeça que simboliza a conexão ao Sol e usando um cajado. O cajado na mão esquerda. Esse cajado simboliza a conexão com a Terra, com a Mãe Terra, né? Então, esses chakras, embora eles estejam aqui demonstrados de forma individualizada, elas na realidade formam uma complexa matriz
vibracional, magnética ou quântica, de várias oitavas, isto é, multidimensional. E é um processo holográfico. Então significa que quando você desequilibra uma parte do holograma, o holograma todo é afetado, porque trata-se na realidade de um sistema holográfico, né? Nós temos o hábito de analisar as questões de forma particular, separada, né? Mas a gente tem sempre que ter essa perspectiva, abordagem de uma questão holística, né? Por exemplo, vou voltar aqui para a figura novamente. Então nós temos os chakras dos joelhos, tá vendo? Esses dois chakras aqui. Então, um bloqueio nesse chakra, ele vai gerar um desconforto, uma dor, uma perda de energia vital, né? Mas necessariamente a origem do bloqueio do chakra dos joelhos não é por causa do joelho físico, mas sim, por exemplo, por uma questão emocional. Quando a pessoa tem um medo grande, ele normalmente treme as pernas, né? Quando é uma coisa muito contundente. Então, treme as pernas porque bloqueia este circuito. Você vê aqui um circuito energético que flui na perna esquerda, sobe, vem até os quadris e volta pela perna direita. Então, o que é que acontece quando a gente bloqueia essa conexão do chakra coronário, que nós sabemos está ligada à glândula pineal, né? E a glândula pineal está ligada ao hemisfério direito, que é o lado da intuição. O dominante no mundo ocidental, na humanidade ocidental, é o hemisfério esquerdo, racional, o lógico, né? É por isso que a maioria da humanidade é destra. Mais de 95% da humanidade é destra. Significa que existe um desequilíbrio cerebral. E os dois hemisférios cerebrais é que controlam todo o fluxo energético das duas bandas do corpo, né? E quando você tem um bloqueio no hemisfério, como a gente pode ver aqui, né? Se você tem um bloqueio nessa conexão da pineal, que vem do chakra coronário, e afeta o seu hemisfério direito, que é o lado da intuição, o lado feminino, vamos dizer assim, então ele vai afetar todo o lado esquerdo do corpo, né? Então a palavra síndrome é uma palavra de origem grega, usada na medicina, para indicar uma patologia, uma doença que tem vários sintomas ao mesmo tempo, né? Uma variedade de sintomas. Então, isso é que se chama de síndrome, né? Então, nós, há uns 3 anos, 4 anos atrás, nós criamos esse termo, né? De síndrome do lado esquerdo do corpo. Então, quais são os sintomas, né? Os sintomas, eles são muito claros, né? Então, nós vamos começar de cima para baixo. Então, o primeiro sintoma que a pessoa pode ter é uma dor de cabeça que se manifesta mais no lado direito do cérebro. Então, havendo esse bloqueio, então ele vai afetar todo esse circuito, né? Porque o cérebro controla o lado esquerdo, então ele vai afetar todo o circuito do lado esquerdo do corpo. O olho esquerdo, ele é afetado de várias formas, né? Você pode sentir coçar o olho, lacrimejar, pontada, sensação de areia, embaçamento, enxergar menos. Qualquer tipo, o olho seco, né? Muitos casos de problemas graves de olhos. Então, se você fizer agora um teste nos seus próprios olhos e procurar relembrar,
você vai observar que você teve mais desconfortos ou mesmo enxerga menos no olho esquerdo. Os olhos, eles são uma conexão direta para o cérebro. É por isso que se diz, né? Os olhos é o espelho da alma. E isto é uma verdade científica, porque a gente enxerga no nosso olho, tem um cristalino, né, que é um cristal que capta a imagem do que a gente enxerga. A conexão dos olhos para o cérebro, que é processada a imagem aqui na parte de trás, chamada occipital, é através de um nervo óptico, né? E então o estado dos olhos e principalmente da íris, como é comprovada pela iridologia, pela iridologia, você mapeia todo o estado do ser humano, tanto o aspecto físico como o aspecto emocional e mental, né? Então, nos olhos estão mapeados todos os órgãos do corpo físico, como vocês sabem. Então, o primeiro sintoma físico é um desconforto no olho esquerdo, né? Como eu já falei. O outro lado que é afetado é o ombro esquerdo, né? Então, dores mais no ombro esquerdo, bursite no ombro esquerdo. Do lado esquerdo, nós temos também o coração físico, né? O coração ele é inclinado para o lado esquerdo. Então, o coração também é afetado com taquicardia, acelerado, coisas assim, né? Outra coisa importante é o seguinte, voltando, né? O hemisfério direito, que é o lado da intuição, ele bloqueia por duas coisas basicamente: raiva e preocupação. Então, quando a pessoa tem raiva e preocupação, é quando dá a dor de cabeça. E como esse hemisfério, esse microprocessador, vamos chamar assim o cérebro como um microprocessador, ele controla o coração, o lado esquerdo, então imediatamente, por exemplo, quando a pessoa tem uma raiva, tem uma preocupação, geralmente altera o batimento cardíaco, tá vendo? Por causa dessa conexão. Aqui na parte do peito tem duas coisas que são as mamas, né? Principalmente mais sensível nas mulheres, por causa das mamas. E nos mamilos, que tanto o homem quanto as mulheres têm, é onde tem os chakras. Então, a mama esquerda, principalmente na mulher, que é onde é mais vulnerável ao câncer de mama, como você sabe, a principal tipo de câncer de mama, câncer nas mulheres é na mama, né? É mais contundente e mais frequente. Mas se você olhar as estatísticas, e você pode fazer uma pesquisa com as pessoas que você conhece, que já tiveram câncer de mama, a incidência é muito maior na mama esquerda do que na direita. E a origem, a causa desse ser na mama esquerda e não na direita é por causa do bloqueio do hemisfério direito, que vai desarmonizando energeticamente todo o lado esquerdo do corpo. O próximo órgão que está do lado esquerdo é o pâncreas, né? O pâncreas que produz a insulina e outros hormônios que causa diabetes. Então você vê que a quantidade de pessoas diabéticas também é um número imenso, né? As estatísticas dos Estados Unidos, que têm uma alimentação muito inadequada, o pré-diabetes, a última estatística que eu vi do ano passado, é da ordem de 49% da população americana. Então você vê que metade da população já é pré-diabético. E o órgão afetado é o pâncreas.
O próximo órgão, que também está do lado esquerdo, é o cólon sigmoide, né? A gente come, a comida vai para o estômago, do estômago ela é processada no intestino delgado, que é o intestino fino, e depois disso ele vai para o intestino grosso, também chamado de cólon, né? Então ele sai do intestino grosso, do intestino delgado, que é pelo lado direito, onde tem o apêndice, aí sobe para o colo ascendente, colo transverso e colo descendente. Então ele fica aqui na altura do osso ilíaco, né, na parte inferior, uma bolsa chamada cólon sigmoide, que é onde ficam armazenadas as fezes, que é onde dá muito problema de síndrome do colo irritável, né? Então, a pessoa também tem problemas normalmente de constipação ou prisão de ventre. Às vezes é o contrário, diarreia, né? E é muito vulnerável também do ponto de vista de câncer, né? Muito câncer de cólon, né? De cólon e de reto, que estão estreitamente conectados. E o outro, e descendo, nós temos então o joelho, né? Então, os joelhos, problemas circulatórios na perna esquerda. Então você vê que a maior incidência de doenças, de desequilíbrios, de dores, de desconforto, ocorrem do lado esquerdo. Você nem precisa pesquisar, se quiser pode fazer, até recomendo, mas se observe, né? Observe as pessoas da sua família, seus amigos, qual é a lateralidade, qual o lado, né, que ocorre mais doenças, que você vai observar que a incidência é muito maior do lado esquerdo do que do lado direito. Então, todos esses sinais, né, espalhados no corpo físico é uma indicação de que o lado direito, que é o lado da intuição, está bloqueado. E como esse microprocessador, né, que é o cérebro aqui, o hemisfério cerebral, ele está conectado à pineal, quando a pessoa desconecta do eu superior, perde a conexão magnética do chakra coronário, então é uma catástrofe na realidade, né? Porque ele bloqueia o chakra, perde a conexão ao espírito, fica só no mundo da matéria, bloqueia o lado da intuição, que é o lado da criatividade, o lado da verdade, nosso lado feminino, que é o nosso lado espiritual, vamos dizer assim. E aí vem num processo de cascata, né, como um efeito dominó, que vai afetando fisicamente todos os órgãos do lado esquerdo do corpo. Eu já atendi milhares de pessoas como terapeuta de frequências de luz. E a gente, em cada terapia, a gente usa o pêndulo e sai medindo todos esses chakras que eu mencionei. E a gente observa com clareza, né, que os bloqueios são muito maiores do lado esquerdo, né? Só que o que é que acontece? As pessoas não prestam atenção a si mesmas. É comum você perguntar qual é o olho que você enxerga menos, qual foi o olho que coçou, que doeu, que não sei o quê. A pessoa fala, eu tive isso, só que eu não sei, né? É uma coisa incrível isso aí. Então é muito importante que a pessoa comece a ficar presente no corpo, né? Porque o corpo fala. O corpo emite sinais, não é para ficar preocupado, né, procurando doença, não é esse o caso. Mas é simplesmente ficar presente no corpo e ter autoconhecimento, né? Porque assim você vai prevenir com antecedência doenças que, se continuar o bloqueio energético, esse bloqueio energético pode acarretar desequilíbrios a nível físico, que são as doenças que a medicina trata, né, de uma maneira geral. Então,
Eu já fiz há anos atrás um vídeo no meu YouTube, Eduardo Chianca, que você lá vai ter essa explicação, né? Tem também no nosso site Frequências de Luz, na parte de publicações, você vai encontrar também no site frequenciasdeluz.org. E se você colocar no Google, né, síndrome do lado esquerdo do corpo, cai diretamente no nosso site, que está bem explicadinho também, o texto do site. E essa explicação aqui também, essa aulinha, vamos dizer assim, ela vai ficar gravada aqui no meu canal do Instagram, ok? Muito bem. Se alguém tiver alguma pergunta agora, pode fazer, porque daqui a pouquinho a gente vai fazer a meditação do MAP, e aí você tem tempo para colocar suas intenções. E aí você se observa, né? Presta atenção a você mesmo, se você tem algum desses sintomas, né? Dessa síndrome, tá certo? Muito bem. Então, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida que a gente já pode responder agora? Porque depois da meditação, a gente vai encerrar. E hoje eu tenho um compromisso a partir das 10 horas, então não terá aquela parte que eu faço normalmente de perguntas e respostas, né? Aquele bate-papo. Uma pergunta da Ana Luísa, né? O que fazer para desbloquear? É a harmonização de chakras, né? É o caminho. Existem vários terapeutas, várias terapias, né, tipo Reiki, frequências de luz e outras, onde o terapeuta ele harmoniza os chakras, né? Eu tenho feito isso pessoalmente de forma remota, à distância, né, terapias de frequência de luz à distância. E os terapeutas credenciados de frequência de luz também podem fazer isso, né? Uma pergunta, né? Pólipo no endométrio, exatamente, faz parte. Toda essa questão do cólon, ele é afetado por esse bloqueio energético. Mais alguma pergunta? Muito bem. Então, como a gente sempre faz, como não tem nenhuma pergunta mais, nós vamos falar um minutinho sobre o MAP, né, que é o Movimento Ascensional Planetário, que é um trabalho, né, como se fosse um programa espiritual, né, vamos chamar assim, um trabalho espiritual, uma cirurgia espiritual. Sim, em Belo Horizonte temos a André Romano, que faz esse trabalho. Olha, uma pergunta do Túlio, se o sonambulismo tem algo a ver com o desequilíbrio dos chakras. Provavelmente, Túlio, eu nunca tive o caso real disso, mas o desequilíbrio da pineal, que é ela que faz toda essa transição entre sono e vigília, no desequilíbrio na pineal pode acarretar o sonambulismo. Não, o Reiki, frequência de luz é uma terapia, né? Essa terapia é uma terapia pleiadiana que nós
canalizamos, né, em 2006. Então eu tenho dedicado a minha vida a essa terapia, formar terapeutas, e como parte disso veio o MAP, né, que é o Movimento Ascensional Planetário, que é disponível para todas as pessoas. O Reiki, né, que é uma outra terapia já bastante conhecida, que veio do Japão, dependendo do terapeuta e da técnica, porque existem vários tipos de Reiki, né, ela pode harmonizar os chakras, né? Frequência de luz com 100% ela é focada na harmonização dos chakras, porque o chakra é a base da nossa saúde. Se você tivesse os chakras harmonizados, você está bem de uma forma holística, né? Física, energética, emocional e mental, e consequentemente espiritual. Porque o espiritual é a conexão ao eu superior, ao nosso espírito divino, né? Em Ribeirão Preto já teve, agora assim de cabeça eu não lembro. Se você entrar em contato comigo pelo... Me manda uma pergunta pelo que seu telefone que eu respondo. Tem uma pergunta aqui, desculpa a pergunta. A frequência de luz não veio de Cristine? Não. A da Cristine é frequências de brilho, que também é a pleiadiana, né? Existem várias terapias pleiadianas no planeta. Algumas pessoas afirmam, né, a origem dela, como a Cristine, como eu faço. Existem outras terapias que a pessoa recebeu dos pleiadianos, mas não fala abertamente, diz que ela que inventou a terapia, né? São coisas diferentes. Muito bem. Então, vamos começar agora a nossa meditação. Não precisa mais ficar olhando, né, para o computador ou para o celular. Tem uma perguntinha rápida aqui, né, que tem bocejo durante a palestra, né? O bocejo tem a ver com a pessoa que entra na frequência alfa, né? Porque uma meditação, ela é algo sempre que relaxa, né? Então, é como se a gente estivesse pronto para dormir. Então, é por isso que vem o bocejo, né, natural. Isso é um bom sinal, né? Um sinal que você entrou na frequência alfa, né, do relaxamento, que precede o estado teta, que é o sono leve. Muito bem. Então, a meditação, a gente começa agora, ela demora uns 15 minutinhos. Quando terminar, eu toco novamente esse sininho 3 vezes, e aí você retorna, ou se você for o caso, pode emendar já com o sono, né? Porque a meditação do MAP, que são 3 invocações, tem vários lives falando disso e no YouTube também. Então, como é que funciona o MAP? Antes de dormir, né, a pessoa se prepara para dormir, faz as suas orações pessoais, escova os dentes, do jeito que você faz. Então, você invoca os seres de luz, né, que são os mesmos usados na terapia de frequência de luz, que são os pleiadianos, na 5ª dimensão, Cherokees, na 4ª dimensão, e Sirianos, na 6ª dimensão. É uma ajuda espiritual, né, para
ajudar toda a humanidade a harmonizar os seus campos, que inclui os chakras e os corpos sutis, né? Então, a primeira invocação é dos pleiadianos, mas antes a gente recomenda que seja feita depois que você fez as suas preces pessoais, né, seja lá o que for, que faça a grande invocação, que é uma prece universal supra-religiosa, né? Então a grande invocação diz assim, você pode repetir junto comigo, mentalmente ou baixinho, né? Do ponto de luz na mente de Deus, flua a luz às mentes humanas, que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, flua amor aos corações humanos, que as energias divinas retornem à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, guia o propósito todas as pequenas vontades humanas. O propósito que os mestres ascensos conhecem e a que servem. Do centro a que chamamos raça humana, cumpra-se o plano de amor e luz, e que se vede o portal por onde entra o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano divino na Terra. O plano divino na Terra é constituído de 3 atributos: sabedoria, amor e poder. Então, em seguida, você faz a invocação dos seres de luz. A gente normalmente faz os pleiadianos, cherokees e sirianos, que foi na ordem cronológica que nós fomos contactados por esses seres, né? Mas isso independe, né? Eles não estão preocupados com esse tipo de hierarquia, não. Qualquer um tá bom. Então, o mantra de invocação dos pleiadianos é Aloha, como se fossem 2 palavras, 3 vezes. Então você fala Aloha, Aloha, Aloha. Vem uma equipe de pleiadianos, normalmente em grupos de 3. Na verdade são energias, né? São frequências de cura. Os cherokees, o mantra de invocação são 3 palavras: Akita, Mani e Yo. 3 vezes. Akita, Mani, Yo. Akita, Mani, Yo. Akita, Mani, Yo. E para os sirianos, Ia e Uma. 3 vezes. Ia e Uma, Ia e Uma, Ia e Uma. Feito isso, você coloca as suas intenções. A intenção é muito importante para você direcionar, guiar, colocar ênfase naquilo que você deseja que seja trabalhado mais fortemente. Você que se conhece, né? Apesar que os seres de luz, olhando o seu campo áurico, ele identifica onde tem os bloqueios. Mas as pessoas é que sabem a área que precisa ser melhor resolvida. Então você coloca a intenção, por exemplo, se você tem um problema físico, né, coloca a intenção para agir naquele problema físico, para curar aquele problema físico. Se é um problema emocional, raiva, preocupação, ansiedade, essas coisas, coloca a intenção para isso aí, que eles vão trabalhar exatamente no campo áurico, nesses setores que você está orientando, tá certo? Muito bem. Então, eu vou ficar agora em silêncio e quando eu tocar novamente 3 vezes, é que encerrou o tempo da meditação e se você quiser, continua a dormir, que é o mais recomendável, né? E esse programa você faz todas as noites antes de dormir,
E quem quiser participar do nosso grupo do MAP, entre em contato comigo, passando o telefone do WhatsApp, que é um grupo do WhatsApp, tá bom? Então, feche os olhinhos, relaxe. Sim, pode pedir para o filho, alguém perguntou, né?
Muito bem. Se você preferir, pode continuar na sua meditação, no seu relaxamento. E eu vou desconectar agora, encerrar essa transmissão. E ela vai ficar disponível aqui no Instagram, posteriormente no YouTube. Então, finalizando, né, esse programa é aberto para todas as pessoas. Você, por favor, divulgue, né, para outras pessoas, quer dizer, se tiver dúvidas adicionais, podem entrar em contato comigo, será um prazer, uma honra. Se quiser participar do nosso grupo no WhatsApp, entre em contato comigo, que a gente inclui também no grupo, troca experiências, que é uma coisa muito importante, né? E é um presente, né, que a hierarquia espiritual, a grande fraternidade branca, provê a toda a humanidade, né? Ela precisa de ajuda, nós estamos vivendo uma época de transição planetária, como vocês sabem. O nível de consciência da humanidade, o nível de frequência, o nível vibracional do campo áureo ainda é muito baixo na maioria das pessoas, por isso que tem tantas doenças, né? Você vê que a maioria das doenças, elas não são doenças físicas, né? São doenças da alma, como tristeza, ansiedade, vazio existencial, depressão, né? Então, essas doenças todas elas, síndrome de pânico, fibromialgia, o síndrome do lado esquerdo do corpo também, são doenças causadas pelos desequilíbrios energéticos, né, dos nossos chakras. Então, o autoconhecimento, a harmonização dos chakras e invocar os seres de luz que estão disponíveis no momento atual desse planeta, tá bom? Na próxima quarta-feira, no mesmo horário, teremos aqui um novo tema. Esse tema surge na segunda-feira, vem a intuição e a gente faz, tá bom? Então, muito obrigado, boa noite a todos.